Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a calcular o campo elétrico no eixo de um anel carregado, certo? A gente já tinha visto como calcular o campo elétrico no centro do anel, agora a gente vai calcular no eixo do anel. Então imaginem que vocês tenham lá o anel, tá? Está distante uma distância z do ponto P, onde a gente quer calcular o campo elétrico. Tá? Esse anel tem um raiozinho R, tá? E, bom, eu já falei para vocês que esse é uma distribuição contínua de cargas, né? É uma distribuição contínua e linear de cargas, né? Então, por ser uma distribuição contínua, o que a gente tem que fazer é dividir esse anel em vários pedaços. Então, vamos imaginar um pequeno pedacinho aqui, né, que tem um comprimentozinho ds e aqui tem um elementozinho de carga dq. Esse elementozinho de carga dq, ele vai criar um elementozinho de campo elétrico lá no ponto P, tá? Nessa direção aqui. Então, esse é o nosso elementozinho de campo elétrico. Da mesma forma, se a gente pegar simetricamente do lado oposto, a gente também tem um elementozinho ds, um elementozinho de carga dq. Esse carinha está exercendo a influência lá no ponto P para a criação de um elementozinho de campo elétrico nesta direção aqui. Notem vocês, galera, que se a gente separar, a gente tirar nas componentes os nossos vetores, a gente vai ter as componentes para cá e componente para cá, tá? Então, essas componentes na direção x, elas se cancelam, né? Porque elas são iguais e iguais sinais opostos, e sobra só um campo elétrico na direção z, tá? Então, o nosso campo elétrico está totalmente na direção z. Bom, eu já havia dito para vocês que o campo elétrico de uma distribuição contínua e linear de cargas, ele é a integral de k lambda sobre r ao quadrado ds na direção radial, tá? Bom, como a gente já viu que o campo tem que apontar na direção z, a gente pode fazer a multiplicação escalar com a direção z. Tá? Então, vai ficar a integral de k lambda sobre r ao quadrado ds r escalar z. Agora, e escalar z é simplesmente o meu ez, né? E o r escalar z é o meu cosseno do ângulo θ. Mas que ângulo θ é esse? Bom, notem que é este ângulo aqui, né? Que é o mesmo deste ângulo aqui, porque eles são alternos internos, tá bom? Muito bem, então vamos retomar lá. Isso daqui é a minha integral de k lambda sobre r ao quadrado ds cosseno do ângulo θ. Mas quem é o cosseno do ângulo θ? Cosseno é cateto adjacente, que é o meu z, dividido pelo r, que é a distância até da carga que produz aquele campo elétrico até o ponto P. Tá? Notem que esse meu r vai ser a raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras, ou, de outra forma, z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a meio, tá? Então, a situação é a seguinte: k é uma constante, lambda também é uma constante. Integral
de ds sobre r ao cubo, né? Ou seja, z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2. Notem que essa grandeza aqui de baixo ela também é constante, né? Z ao quadrado mais r ao quadrado também é uma constante. Então, vamos escrever isso no outro slide. A gente pode reescrever ela como k lambda. K lambda sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2 integral de ds. Agora, essa integral de ds vai de quanto a quanto? Notem que ele sai daqui e dá a volta no meu fio todo, no meu anel todo, e volta aqui, né? Ou seja, vai de 0 até 2πr. Tá? Bom, a integral de ds é simplesmente S, né? Portanto, nós temos que o campo elétrico nessa situação é k lambda vezes 2πr dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2, certo? Esse é o campo elétrico no eixo de um anel carregado. Notem que se a gente fizer z igual a 0, certo? Aqui embaixo vai sobrar o r ao quadrado, então não tem problema. E colocar 0 aqui em cima vai dar campo elétrico igual a 0. Se vocês se lembrarem, a gente está calculando, quando z é igual a 0, né, o campo elétrico aqui nesse ponto, né? Que é exatamente o que a gente fez nas aulas anteriores, calculando o campo elétrico de um anel. Por outro lado, quando o nosso z for muito maior do que o r, ou seja, eu vou calcular o campo elétrico lá longe, o que vai acontecer é que z ao quadrado mais r ao quadrado vai ser igual aproximadamente o meu z ao quadrado. Porque esse cara aqui não vai importar, né? Então, notem que vai ficar z ao cubo, né? Ou seja, vai ficar o meu ez igual a k lambda z 2πr dividido por z ao cubo. Agora, esse cubo pode simplificar com esse z aqui, né? Dá o quadrado. E o meu lambda é o quê? É a carga dividido pelo comprimento, que é 2πr. Né? Bom, se a gente colocar o lambda aqui, né, a parte de cima vai simplificar com esse 2πr aqui. Então, nós temos que o nosso campo elétrico vai ser kq sobre z ao quadrado. Ou seja, muito distante do anel, ele se comporta como uma carga pontual. Vamos ver isso graficamente. De novo, GeoGebra aqui para vocês, tá? Então, olha lá, carga pontual e a carga, o campo elétrico no eixo de um anel. Notem que quando o Z é muito grande, os campos elétricos tendem a ser aproximadamente os mesmos.